O IBGE calcula que o país possua 5.972 localidades quilombolas, que estão divididas em 1.672 municípios brasileiros. Com graves problemas de infraestrutura, saneamento básico, serviços de saúde, entre outros, as comunidades quilombolas tornaram-se ainda mais vulneráveis com a pandemia de Covid-19. O problema da falta de água nos quilombos, o problema da saúde, da falta de assistência aos serviços de saúde, o problema da regularização fundiária, que são todos problemas graves, né? O problema dos conflitos, o problema das grilagens, todos esses fatores somados à pandemia, aí sim a pandemia chega e provoca esse dano letal que tem provocado nas nossas comunidades, e com um agravante. A nossa história, a história quilombola, a história indígena, ela é uma história muito oral, ela é uma história muito da memória. Então a gente perdeu a pessoa, perdeu a história, perdeu parte da memória daquela comunidade. Então esses são problemas que a pandemia realmente acelerou, e não tem ação nenhuma por parte do Estado brasileiro que tenha como objetivo diminuir esses impactos. A CONAC, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, realiza várias ações para reduzir os impactos da pandemia de Covid-19 nas comunidades quilombolas. A CONAC, ela é a principal organização dos quilombos do Brasil, né? Desde que a gente tomou ciência da doença, que nós temos buscado alternativa, feito campanha, divulgação de material, nós fizemos um conjunto de ações preventivas, bloqueios de comunidades, mas isso foi ação dos próprios quilombolas e dos seus parceiros. A questão dos auxílios, por exemplo, muitos dos nossos ainda moram em lugares que não tem energia, não tem internet, então não tem um celular. Então o benefício da renda mínima não chegou a todos os nossos por essas questões. E a CONAC, ela tem feito esse enfrentamento, tanto nos estados, nos municípios, em nível nacional. Por exemplo, nós entramos com ação no Supremo Tribunal Federal, está para ser julgada, que obriga o Estado ao governo fazer chegar nas comunidades água onde não tem água, alimento onde está faltando alimento. Não basta só dizer que tem que lavar a mão. Tem que dizer que lavar a mão e tem que proporcionar a condição para as pessoas lavarem a mão, meu irmão. Não basta só dizer que tem que ficar em casa, tem que criar as condições para as pessoas ficarem em casa. Como muitas secretarias municipais de saúde deixam de informar quando a transmissão da doença e a morte ocorre entre pessoas quilombolas, a CONAC, em parceria com o Instituto Socioambiental, está atualmente monitorando os casos de Covid-19 junto aos territórios em que atua. Nós temos nesse site que é chamado Quilombo Sem Covid, e nós temos que é esse sistema de monitoramento que nós fazemos junto com o Instituto Socioambiental. Mas dizendo que esses dados, eles são extremamente dados subnotificados, porque nós não temos um sistema oficial, nós lidamos com isso a partir das informações que nós recebemos das lideranças dos quilombos. Morreu uma pessoa no quilombo Jamari dos Pretos, no Maranhão. Nós pegamos a informação e vamos atrás da informação. Olha que trabalho manual para uma era tão globalmente conectada. Então, é um trabalho extremamente artesanal, e a gente sabe que não corresponde, mas os dados já chegam a quase 170 mortes, além de já quase 5.000 pessoas contaminadas, e com quase 3.000 pessoas também sendo monitoradas, que é o que a gente consegue. Mas a gente não tem serviço de testagem. Quando adoece uma pessoa, não tem serviço de testagem ampla para a gente saber se naquele raio quem mais contaminou. Então, por tudo isso que eu acabei de expor, certamente esse número não é um número exato, é o número que a gente consegue filtrar para a gente utilizar e denunciar a omissão do Estado brasileiro em relação ao povo negro e, nesse caso, em relação aos quilombos. Por que é tão importante para a sociedade brasileira proteger e preservar as comunidades quilombolas? Preservar esses grupos é preservar a memória, é preservar a resistência, é preservar a história, que não é uma história única, que mescla a invasão com estupro, com desterritorialização, com escravidão, com extermínio, mas com tudo isso, nós negros e negras hoje somos 54% da população. Então, esse
caldeirão de resistência o Brasil devia ter como seu patrimônio.